diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocando, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, o chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando, o seu senhor entregou-o aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Aqui os irmãos já puderam entender que essa passagem, o Senhor Jesus ele conta essa parábola devido a uma pergunta que Pedro fez. Então Pedro pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Pedro ele sabia que pelas regras da lei, o perdão era concebido 3 vezes. Então Pedro ele pergunta, e ele mesmo responde: Senhor, 7 vezes? Nessa resposta de Pedro, dá para a gente já entender que Pedro ele já quis aumentar um pouco, sair um pouco dos perdão da lei, que era 3, achando que ia ganhar um elogio do mestre, né? Achando que ele seria exaltado, que o mestre ia bater nas costas dele, que ele ia falar: ô Pedro, você entendeu, você foi além dos fariseus. Mas Jesus foi bem categórico com ele. Diz: Pedro, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E isso na multiplicação dá quanto? 7 vezes 7? 49 com 1, 490 vezes. Mas o que o Senhor Jesus está passando aqui não é um número exato de perdão que a gente deve dar ao próximo, mas sim o perdão ele é ilimitado. Na contagem, né, do céu, vamos dizer assim, espiritual, não tem limites para se perdoar ao próximo. Por isso que esse primeiro servo na qual foi perdoado, a gente já vê aqui entre linhas aqui, já está falando do próprio Senhor Jesus Cristo com a própria humanidade. O que o Senhor Jesus fez por nós era impagável, assim como a dívida desse primeiro servo. Esse primeiro servo, ele devia 10.000 talentos. Um talento, ele é uma medida de 35 quilos de ouro. E se nós pegarmos esses 10.000 talentos e multiplicarmos, né, por 35, vai dar 350. Então imagine, irmãos, 350 quilos ou 350 toneladas de ouro. Isso era impossível para aquele servo pagasse. E como no sistema da lei, aqueles, né, quando o credor ele chegava para poder receber aquilo, né, que lhes deviam, e não tivesse o dinheiro, ou se o esposo partisse para a eternidade, a dívida era pagada com quem? Com os filhos.
a esposa, era levado tudo deles para ele poder pagar. Aí então esse servo, ele chega para o Senhor e diz: tende compaixão de mim, tende misericórdia de mim, tenha clemência de mim. E ele, o rei, de íntima compaixão, ele se comoveu e perdoou aquele servo, e ele foi embora, né, livre da dívida. Mas só que a Bíblia diz que quando ele está a caminho, ele encontra um na qual lhe devia quantos denário? 100 denário. 100 denário, irmão, 1 denário era um pagamento de um dia. Então, se a gente for pegar esses 100 denários, dá 100 dias de trabalho. E 100 dias de trabalho é óbvio que dá para pagar, né, irmãos? Então, ele pegou e se lançou no pescoço desse conservo dele. E a gente observa aqui a mesma súplica na qual ele levou ao rei, o primeiro, o segundo também fez para com o seu conservo. Mas só que, contrário do rei, na qual teve clemência dele, teve misericórdia, compaixão, esse não teve pela dívida que dava para pagar. E pegou e apertou-lhe o pescoço, sufocando, lançou em prisão. E aí a gente observa então que os seus conservos viram aquilo acontecendo, foram contar para o rei. E o rei, indignado, chamou e exortou e lançou que ele até pagasse toda a dívida. Irmãos, a nossa dívida para com o Senhor, ela era impagável. O Senhor, ele teve que vir a esse mundo. O Senhor desceu, ele se fez no meio da humanidade. Ele se humilhou de tal maneira que ele veio dar por nós a sua vida para que a nossa dívida ela fosse sanada diante de Deus. Para que nós tivéssemos acesso diante de Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós não podíamos pagar isso. Isso é impagável. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele cravou todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, tudo aquilo na cruz do Calvário para sanar a nossa dívida diante do Pai. Aí eu entro na questão que ser em perdão, irmãos, porque isso aqui literalmente está trazendo para a gente, mas é o perdão de um irmão para com o irmão. É que isso que a parábola está querendo dizer. Cristo já nos perdoou das nossas dívidas, mas ele está mostrando assim, mas e as minhas ofensas? E os meus pecados com o meu irmão? Então, é isso que nós precisamos sempre estar observando. É isso que nós precisamos deparar. Porque a gente vive em sociedade, irmãos, até dentro de nossos lares. Porque assim, aonde tem duas, três pessoas, geralmente existe algum, né? Como se diz aí, um arranca-rabo, né, irmão? Existe umas contendas, existem algumas coisas que tiram um do sério, magoa, entristece, fala mal de um, fala mal do outro fica sabendo. Isso aí, irmãos, é a nossa natureza. Isso aí é coisa do velho homem. Então isso aí está na gente, irmãos. E a gente magoa, e a gente é magoado. E muitas vezes eu falo assim, mas aquele irmão me magoou, aquela irmã me magoou. Mas e eu? Não tenho magoado também o meu próximo? Então é nessa linha de raciocínio que nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus, ele pega esse homem e lança ele na prisão para os verdugos nada mais são do que os carrascos. Os carrascos são aqueles que açoitava o infrator, aquele descumpridor da lei, que infringia a lei. Eles eram ali amarrados e eram chicoteados. E muitas das vezes, irmãos, quando alguém nos magoa, quando não há liberação do perdão, esse verdugo, ele começa a trabalhar na nossa mente, ele começa a ser assim começa a funilar a mente da gente, que a gente começa a ser torturado pela nossa própria mente, um processamento dentro do nosso interior. A gente fica tão assim, olhando para as coisas, porque tudo que a gente fecha o olho, vem as pessoas na frente, tudo quando eu vou fazer, eu fico no silêncio, começo a lembrar das pessoas, e isso vem fazer o que na nossa vida? Vem nos afligir, vem nos tirar a paz. E segundo a ciência, irmãos, muitas pessoas,
estão cometidos de enfermidade mental, fala até um nome meio difícil, é psicossomático, que é o que? Uma mente afligida pelas circunstâncias que acontecem na vida da pessoa, ou questões mal resolvidas, onde não tem perdão, a pessoa começa a se inflamar de tal maneira, aquela raiz da amargura brotando no coração da pessoa, enquanto a pessoa ela não liberar o perdão, aqueles verdugos vai assolar a pessoa para o resto da vida. Então a pessoa ela precisa se compadecer, assim como o rei se compadeceu, ele perdoando as nossas dívidas, para que nós também seguíssemos o exemplo dele, para que nós possamos seguir e fazer esses sentimentos, porque o perdão, irmãos, ele não é uma opção. O perdão, ele é um mandamento do Senhor. Porque aquele que ama, irmãos, ele perdoa. Aquele que ama, irmãos, ele tem a graça de Deus, por mais que ele é ferido. Aquele que ama, ele nasceu de novo. Aquele que ama, ele conhece a verdade. Aquele que ama, ele dá ouvido ao Espírito Santo. Por mais que o momento não seja apropriado naquele momento, porque a nossa natureza, ela ferve. Então é melhor esperar baixar a poeira, como se diz, e reconciliar. Porque a Bíblia diz, vai depressa te reconciliar com o teu irmão, antes que venha se entregue-se ao juízo. Então é esses, irmãos, esses momentos, é essa nossa natureza, nós precisamos matá-la, nós precisamos sufocar ela, irmãos, nós precisamos deixar que a raiz sempre seja cortada, não podemos alimentar isso. Satanás, ele é tão astuto, irmãos, que ele, quando ele pega um coração dessa maneira, ele vai pegando um copinho de água e vai jogando, ele vai cultivando, ele vai tratando aquela raiz de amargura. E como uma árvore, irmãos, uma flor, como todos os seres, eles precisam de água para poder sobreviver. Satanás, ele é sujo. Ele vai lançando seus dados inflamáveis no coração, porque ele não sabe o que está aqui dentro, mas a partir do momento, quando ele ouve a gente falar, ele fala, opa, aqui dali tem uma encrenca com alguém. Irmão Gilmar deve estar enroscado com alguém, eu vou semear, né, a minha semente. Eu vou lançar os dardos meus inflamados nele. Ele está vulnerável para ouvir, né, as minhas palavras. Enquanto isso, o coração dele está duro, não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. Está aqui com a guarda baixa. Aí Satanás, ele está ali trabalhando, irmão. Está trabalhando. E quantos, irmãos, que infelizmente a própria medicina estava buscando algumas coisas sobre esse tipo de enfermidade, né, da mente. Essa enfermidade mental, ela tem crescido de uma tal maneira que tem assolado muita gente, irmãos. É claro que muitas vezes a pessoa se abala por causa de um ente querido que partiu. Muitas vezes uma pessoa fica com o coração, né, amargurado, deprimido, oprimido, entra em depressão porque perdeu um emprego ou perdeu algo que a pessoa estimava. Mas também tem essa parte de questões que não são resolvidas, que isso começa a afligir a alma da pessoa. E isso que acontece, se ela não for tratada com urgência, esses males vai começar a transmitir, a transbordar e vai para o corpo físico. Porque muitas pessoas com enfermidade física, ela tem sido devido aos problemas, né, psíquicos. Porque quando se acumula muito na cabeça da gente essas coisas, o corpo da gente vai enfermando. A gente não sabe o que está acontecendo. Vai no médico, tira raio-x, vai no médico, é tomografia, é ressonância, começa a fazer uma bateria de exame e não tem solução, não parece nada, está tudo ok. Mas o remédio para isso é o perdão. Quando o perdão ele é deliberado, quando as partes se entendem, aí é a mesma coisa que um passarinheiro pegar ali numa gaiola, abrir a portinhola da gaiolinha e deixar o pássaro voar. Porque até então o pássaro ele fica se batendo naquela gaiola, batendo as suas asas de um lado para o outro, e não tem como sair, não tem como escapar. Assim é uma alma oprimida, assim é uma alma que fica ali angustiada,
É uma alma que não adianta, irmãos, a pessoa pegar e falar assim, eu vou sair de férias, eu vou lá para a China, eu vou lá para o Japão, mas a pessoa, meu, se ela não se reconciliar, a pessoa vai viajar, que seja um lugar mais longe que for, a pessoa vai estar dando uma carona para essa pessoa que está em haver, e vai levar ainda dentro do seu coração, vai levar de uma passagem ainda, né, de um melhor conforto dentro do coração. E não tem como escaparmos, não tem como se livrar dessas coisas. Por isso também quando o Senhor Jesus ele disse, se pois trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que tem com teu irmão alguma ofensa, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilie-te com o Senhor, aí depois sim, ofereça a tua oferta. Porque não é assim, irmãos, a gente chegar diante da presença do Senhor. Então eu vou ter que falar, irmãos, amém? Não adianta a gente chegar diante da presença do Senhor com o coração amargurado, com o coração cheio de ódio, com o coração angustiado com o irmão, com a irmã, ou seja com o vizinho, seja na fábrica, seja com o seu próximo, e chegar aqui e começar a louvar, começar aqui a falar línguas estranhas, começar aqui a pregar, e começar a fazer tudo, irmãos. O Senhor Jesus, ele não vai receber, irmão. O Senhor Jesus, ele quer uma oferta, um sacrifício limpo, um sacrifício, né, de misericórdia. É isso que o Senhor Jesus, ele quer de cada um da gente. E a gente pode observar, irmãos, que em Gênesis 40, capítulo 45, 15, tem uma passagem bastante conhecida dos irmãos, que fala a respeito de José. É claro que essa passagem, ela foi uma providência de Deus para poder manter a família de José viva. Mas José contou um sonho para os seus irmãos. E logo, aqueles seus irmãos, eles se iraram. E eles ficaram com inveja. E depois bolaram o meio de dar fim, dar cabo da vida do seu irmão. Então, de tudo isso que aconteceu, ele foi vendido ao Egito. E Deus estava com ele. Deus supriu todas as suas necessidades, até que fez dele um homem, o segundo homem mais poderoso abaixo do rei. E o interessante é que quando houve aquela fome, então eles foram até o Egito. No fim, eles se deparam com quem? Eles se deparam com José. José lembra deles. José pergunta do pai, né? E José ainda teve misericórdia. José não pagou o mal com o mal. José podia ter pensado, fizeram isso comigo naqueles tempos, me jogaram naquele buraco, me venderam, né, como escravo, agora vocês vão pagar tudo, porque agora eu tenho autoridade sobre vocês. Não, a Bíblia diz que no versículo 15, José beijou a todos os seus irmãos, abraçou. E isso nos mostra que José, ele tem um coração de amor, de compaixão. Ele não levou em consideração o que fizeram para ele, mas sim, ele se deu aos seus irmãos, ele abraçou os seus irmãos. Isso nos mostra a misericórdia de José. Embora toda a sua liderança, toda a sua autoridade, ele não pagou, né, como seus irmãos deveriam merecer. Assim também nós merecíamos o lago de fogo. Mas Jesus, ele veio então para nos restaurar, para nos perdoar. Jesus, ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que nós estamos aqui. Tem um louvor que diz que assim, que não era nem para você estar aqui, mas aqui nós estamos por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia. E perdoar, irmãos, é ter liberdade. Quando eu perdoo o meu irmão, eu estou fazendo bem para mim. Eu estou fazendo bem para mim. Porque quem não perdoa, irmão, ainda está com dívida com Deus. A Bíblia nos diz aqui bem no início, quando nós lemos aqui, irmão, que o Senhor, o Rei, ele saiu para fazer o acerto de conta. E esse acerto de conta um dia vai chegar, irmãos. Esse acerto de conta vai chegar. O pastor falou sexta-feira sobre isso. O pastor repetiu agora há pouco, aqui, alguns minutos atrás.
o dia do juízo, o dia do acerto. Se nós não tivermos, irmãos, o amor, se nós não perdoarmos os nossos próximos, como eu disse, independente se ele é do seu serviço, independente se ele é do bairro, independente se ele é da igreja, independente de quem quer que seja, se nós não perdoarmos, irmão, a Bíblia diz que nem tão pouco o Senhor nos perdoará as nossas ofensas. Ah, mas eu faço a obra, eu faço isso, eu faço caridade, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu evangelizo. Irmãos, nenhuma das nossas obras que a gente faz, ela vai encobrir isso. Porque a Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfará no dia do juízo. Que nós possamos ter, irmãos, parar, raciocinar. Vamos ver como que nós estamos diante da presença de Deus. Vamos fazer uma limpeza no nosso interior. Vamos tirar toda essa mácula. Vamos entregar para Satanás, não é nosso. Ele está querendo colocar a coisa que Deus já tirou da gente, irmãos. Seja com o seu esposo, se houve alguma coisa com o seu esposo, com a sua esposa, reconcilie. Se tiver vergonha, irmão, se reconcilie vocês dois a sós. Se tiver com o irmão ou com uma irmã, é claro que a gente entra meio, fica meio constrangido, mas chama no particular. Chama ali pelo WhatsApp. Olha, você me perdoa, irmão. Eu te fiz isso, eu te fiz aquilo. Eu estou aqui me sentindo um prisioneiro. Eu estou sentindo tanta mágoa, eu estou sentindo tanto, uma coisa tão ruim, sentimento ruim. Eu durmo, eu não fico bem, eu estou ficando doente. E isso, irmãos, vai trazer a libertação. É o único remédio para esse veneno. É a única solução que nós temos, é pedir para o Senhor nos dar graça. Porque pedir misericórdia, pedir perdão, isso vem da graça de Deus. Porque da nossa própria natureza a gente não perdoa ninguém. Por isso devemos, Senhor, me dê graça para eu pedir perdão para o irmão José Batista. Senhor, toca no coração dele, que ele aceite o meu perdão, para que a gente possamos prosseguir junto, possamos caminhar junto. Nós estamos na mesma direção, nós estamos servindo ao Senhor. Nós temos Ti, meu Pai, como nosso único Deus. Nós somos uma única família. Porque até mesmo na nossa família, dentro de casa, às vezes a gente dá sai um pouquinho do negócio, mas já volta, Márcio. Isso é comum. O que não pode é ficar vivendo brigando, e começar a falar um monte de coisa, e guardar isso, e começar a jogar na cara aquilo, e lançar no rosto as coisas que tem feito. Não, irmãos. O nosso passado, Deus já perdoou. O que é importante, como o Márcio já leu aqui, é daqui para frente, irmãos. Muitas vezes, como já falamos na escola bíblica dominical, muitas vezes a gente está na casa do Senhor, a gente está meio aflito, a gente não sente nada. É claro que existem problemas financeiros, existem problemas de saúde, existem outros tipos de problemas que nos dá esse baque mesmo. A gente é ser humano, mas tem questões, na qual nós estamos falando do perdão, que quando não há liberação do perdão, a gente não consegue louvar a Deus. Sabe por quê? Quando começa a falar alguma coisa, a nossa própria consciência já nos acusa. Se você está louvando Deus, está querendo amar o seu irmão, você não está fazendo isso, aquilo, olha o seu irmão, o diabo ele faz assim, irmãos. Ele lança no nosso rosto as nossas mazelas. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, se não me engano, no capítulo 13, ele fala de uma coisa bastante interessante, irmãos. Ele fala, se ele desse o corpo dele para ser queimado, ou que toda a fortuna dele fosse repartida aos pobres, mas se não tiver amor, de nada seria. O amor, ele está acima de qualquer dom. O amor é aquilo que é a marca registrada do cristão, porque isso é o que Cristo fez por nós. Não tem nenhum dom, profecias, não tem nenhuma ciência ou nenhum outro conhecimento que esteja acima do dom do amor. Eu vou só contar um testemunho para finalizar aqui, irmãos, já passo para o pastor. Ouvi esses dias atrás um testemunho de um pastor, na qual ele estava contando que tinha 2 primos. Eu não sei se os irmãos já ouviram. E esses 2 primos brigaram por causa de herança. Um prometeu de matar o outro. E um deles foi embora para casa, contou para o pai, e o pai falou, olha,
pegue um avião, pegue qualquer coisa, uma condução e some daqui, porque ele é capaz de fazer isso. Isso eles tinham mais ou menos uma idade de 20 e poucos anos. E quando, irmãos, passando os tempos, preste bastante atenção, o tempo da demora, que ele ficou longe um do outro por causa do atrito, e os tempos foram se passando, décadas foram se passando, e um desses primos adoeceu. Adoeceu de tal maneira, irmãos, que ele ficou praticamente vegetando no leito de hospital. E ali, segundo o pastor contou, que ele só mexia com os olhos e mal falava. E as pessoas chegavam, chamavam o pastor para orar, o pastor orava e nada. O pastor chegava um dia e orava e nada. E um dia o pastor teve a coragem de chegar e falar para aquele homem: porventura você tem algum atrito com alguém? Porventura você tem uma mágoa, algum ressentimento, ódio de alguém? E ele, com muita dificuldade, ele falou e contou para o pastor o que aconteceram. Então o pastor pegou e falou para um dos conhecidos desse homem: olha, vai a tal cidade, pagou toda a condução, o avião, foi, mandou chamar o primo, e o primo veio. O pastor explicou a situação para o seu primo, aí foram ambos no hospital, ficou do lado daquele enfermo, que não dormia, irmãos, só vegetava, cochilava, acordava desesperado. Aí conversaram, e ali eles colocaram, irmãos, todo o passado, passaram tudo a limpo também, perdoaram uns aos outros. E esse pastor falou que depois que isso ocorreu, aquele homem teve um sono tão suave, teve um sono tão tranquilo, ele teve um sono assim, tão assim, que parecia, né? Mas só que ele veio a óbito, ele faleceu, mas só que faleceu com a salvação, porque ali houve a reconciliação. Por isso, irmãos, não espere, irmão, entrar nesse estado de calamidade, irmão. Não espere entrar, deixar que a raiz de amargura brota no coração. Vai depressa, reconcilie com teu irmão, reconcilie com um parente, independente de quem quer que seja. Faça, irmão, a sua parte. Independente se o outro vai aceitar ou não, mas a Bíblia diz, continue até que ele libere também o perdão. Então, essa é a mensagem que eu deixo para a igreja. Tá? O perdão, irmão, lembre nisso. Lute contra o nosso eu. Lute contra esse Senhor nosso. Não estou falando de Jesus, estou falando do Senhor que quer tomar conta, que quer comandar a nossa velha natureza. Mas perdoe, irmãos. Se te magoarem, glorifique a Deus. Abençoe aqueles que te perseguem. Ore por eles, irmão. Essa é a vontade do Pai para com os nossos irmãos. Que Deus continue abençoando os irmãos e que Deus fale de uma maneira, né, mais profunda. E se tiver algum irmão ou irmã que esteja com o seu coração, irmãos, abatido, contrito, esteja nessa situação, não precisa falar com quem, mas se você quiser receber uma oração, estamos aqui os obreiros, irmãos. Não precisa falar com quem é, apenas venha, receba uma oração, liberte disso, irmãos, não deixa isso dirigir a sua vida, não deixa isso tomar conta da sua vida, liberte dessas coisas. Isso é um atraso de vida, e isso pode custar a sua salvação, porque estar dentro da igreja, irmãos, não significa ser salvo. Amém? Tem alguém aí que queira receber essa oração? Estamos aqui o presbítero, tiver alguma mágoa com alguém, irmão, não é para escandalizar não, irmãos, não é para constranger ninguém não. Vem, irmãos, pede aqui a oração, os irmãos vão estar orando, e vocês vão ver que a diferença que vai acontecer na vida de vocês, com toda a sinceridade do coração, vocês vão ver o renovo que Deus vai trazer ao coração de vocês. Se tiver os irmãos, irmãs, pode vir, irmãos, não fica acanhado não, irmãos. Mas eu vou lá, as pessoas vão falar, vão saber do que eu estou, né, vão achar que eu estou meio com o irmão Darcy ou com o irmão Gilmar. Não olhe para isso, irmãos. Olhe para a liberdade que Cristo nos deu. Olhe para essa limpeza. Olhe para o refrigério. Pense, medite, irmãos, vê o que é melhor. Será que é melhor viver preso, viver nessa angústia, com raiva, ou ter a liberdade que Cristo nos deu? Se os irmãos quiserem vir aqui na frente, que precisar, os irmãos vão estar orando. E assim eu passo para o pastor
o microfone. Deus continue abençoando os irmãos em nome de Jesus.